Na pequena aldeia de Valverde, cercada por densas florestas e mistérios, uma caneca de madeira se tornara o centro de uma lenda sombria. A caneca, feita de uma madeira escura e polida, estava repleta de olhos esculpidos, cada um olhando de forma penetrante. Diziam que a caneca havia sido criada por um velho feiticeiro que a usou para capturar as almas dos desavisados que ousassem tocá-la. Aqueles que se atreviam a fazer isso eram amaldiçoados. E histórias de tragédias inexplicáveis começaram a se espalhar pela aldeia. Os moradores, temendo a caneca, a trancaram em uma velha cabana abandonada na floresta. Muitos já haviam desaparecido ao tentar destruí-la, ou pior ainda, ao tocá-la. Mas com o tempo, a caneca se tornara uma curiosidade macabra, atraindo a atenção de aventureiros e curiosos. Certa manhã, um jovem historiador chamado Hugo chegou à aldeia. Ele era conhecido por sua busca incansável por verdades ocultas e mistérios não resolvidos. Ao ouvir sobre a caneca maldita, sua curiosidade se acendeu. Hugo decidiu que precisava encontrá-la e descobrir a verdade por trás de suas lendas. Ele começou a entrevistar os aldeões, mas a maioria se recusava a falar sobre o assunto, lembrando-se das tragédias que haviam atingido a comunidade. Apenas uma mulher idosa, conhecida como Dona Clara, teve coragem de contar sua história. Meu filho Carlos desapareceu após tocar na caneca. Ele foi um dos mais afetados pela maldição. Nunca mais o vi, disse ela, com lágrimas nos olhos. Sua voz tremia, mas a dor em seu coração a levou a revelar detalhes sobre a caneca e o que ela sabia. Determinando-se a descobrir a verdade, Hugo se aventurou até a cabana abandonada. O ar estava pesado e o cheiro de mofo envolvia tudo. Ao entrar, ele encontrou a caneca em um altar improvisado, coberta por uma grossa camada de poeira. Olhando para ela, os olhos esculpidos pareciam brilhar com uma luz própria, como se estivessem vivos. Hugo sentiu um frio na espinha, mas sua curiosidade o levou a se aproximar. Ele levantou a caneca, e no instante em que seus dedos tocaram a madeira fria, uma onda de energia percorreu seu corpo. Visões de sombras dançantes e rostos distorcidos inundaram sua mente. Ele ouviu risadas e gritos ao longe, misturados a sussurros que lhe chamavam. Hugo recuou, assustado, mas sabia que não poderia desistir. Ele precisava entender o que estava acontecendo. Naquela noite, em seu pequeno alojamento na aldeia, Hugo revisou as notas que havia coletado. Ele ficou obcecado pela caneca e por suas vítimas. As histórias dos desaparecidos eram sempre parecidas. Cada um havia se aproximado da caneca, atraído pela curiosidade, e depois sucumbido à maldição que a cercava. Na biblioteca da aldeia, ele encontrou um velho livro de feitiços que mencionava a caneca. Hugo percebeu que para libertar os espíritos aprisionados precisaria de um sacrifício puro, e a única maneira de consegui-lo seria com a ajuda de alguém da aldeia. Hugo decidiu que precisava buscar a ajuda de uma criança. Após uma cuidadosa consideração, ele encontrou uma garotinha chamada Ana, conhecida por sua natureza gentil e coração puro. Ele abordou Ana, explicando a situação e pedindo sua ajuda. A menina ouviu com atenção e, apesar de não entender completamente, sentiu a sinceridade no pedido de Hugo. "Posso ajudar, se for para ajudar as pessoas", disse ela com um sorriso. Naquela noite, Hugo e Ana foram até a cabana. O clima estava pesado e a escuridão parecia viva. Hugo preparou o ritual, colocando a caneca no centro de um círculo de velas. Quando Ana se aproximou, ele a instruiu a pensar em algo que a fizesse triste. Ao mesmo tempo, ele começou a recitar os encantamentos do livro. Quando a primeira lágrima de Ana caiu na caneca, os olhos esculpidos começaram a brilhar intensamente. Uma ventania surgiu e os sussurros se tornaram gritos ensurdecedores. As almas aprisionadas estavam se libertando e Hugo sentiu a energia da caneca mudando. Ele lutou para manter a concentração, recitando as palavras do ritual. Os olhos da caneca se tornaram um redemoinho de luz e escuridão, enquanto formas espectrais emergiam, flutuando ao redor. Hugo percebeu que, se não conseguissem controlar a situação, a maldição poderia se voltar contra eles. Ele convocou toda a força de vontade que tinha e, com um grito, ordenou que as almas se acalmassem. As almas, agora visíveis, se reuniram em torno de Hugo e Ana. Ele percebeu que, embora elas estivessem atormentadas, havia uma essência de gratidão em seus olhos. Com um último encantamento, ele pediu perdão em nome da aldeia, reconhecendo que suas vidas haviam sido tiradas injustamente. A caneca começou a vibrar e, em um clamor ensurdecedor, a energia se dissipou e os olhos esculpidos se apagaram. Um silêncio profundo tomou conta da cabana.
As almas haviam encontrado a paz, e a caneca, agora vazia e sem poder, se transformou em uma simples relíquia de madeira. Ao amanhecer, Hugo e Ana deixaram a cabana, aliviados e exaustos. A caneca havia perdido seu poder, e a aldeia finalmente estava livre da maldição. A história de Hugo e Ana se espalhou pela região, e a caneca se tornou um símbolo de coragem e esperança. Dona Clara, ao ouvir a notícia, agradeceu a Hugo por trazer paz à sua família e a todos os aldeões que haviam sofrido. A aldeia começou a se recuperar e as pessoas aprenderam a respeitar os mistérios do passado. A caneca foi colocada em um museu com um aviso sobre o que poderia acontecer se alguém ousasse tocá-la novamente. Hugo, agora um renomado historiador, continuou suas pesquisas, mas sempre lembrava da noite em que enfrentou o terror em Valverde. Ana cresceu e se tornou uma defensora da natureza e das lendas locais, sempre mantendo vivo o legado de coragem e compaixão que havia mostrado. A aldeia prosperou, e a história da Caneca dos Olhos se tornou uma lenda que seria contada por gerações.